Salve pessoal, saudações tricolores, bom dia, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa e canal do Tricolor Raiz. Hoje vamos falar de amanhã eu vou falar do assunto um assunto muito falado na última semana, que saiu reportagem no jornal, saiu tudo que foi o site, e me irrita profundamente que jornalistas que se dizem jornalistas não façam 1% do que se espera de um jornalista. Fazer uma investigação. É falar sobre o tal potencial construtivo. Uma das maiores balelas. Não, potencial construtivo não é balela, é uma coisa muito boa. Mas o que se usa para falar do potencial, que vai se restaurar laranjeiras com potencial construtivo, isso é uma das maiores palhaçadas. Vou falar palhaçada para não falar baba, etc. Potencial construtivo é para ser usado mesmo no clube. É uma coisa perfeita. Só que vendem o potencial construtivo como se fosse amanhã de manhã está pronto. Não, pode escrever 2 anos. Mas a gente vai falar só sobre isso amanhã. Mostrar como tem candidato, e são todos. E são todos. A Raiz, inclusive, que acho que a gente tem que votar no Raiz. Você, meu amigo, que é sócio futebol, esse ano a eleição é no sábado. Faz um favor, vota no Arraiz. A gente tem que tirar o Mário, porque o Mário vai continuar sendo o dono do futebol do Fluminense. Ou vai ser via SAF, uma SAF que a gente vai perder o clube. Vamos perder o clube. Vamos perder a nossa história. A gente vai virar um zumbi. Por uma SAF de merda. Vão vender o Fluminense por menos de 50 milhões de dólares só. Que depois tem mais 250 para aplicar. Esquece. Mas SAF é na parte 2 que eu estou devendo a vocês. Mas como tem eleição essa semana, nós vamos jogar quinta-feira, eu vou fazer um vídeo curto sobre o jogo. E na sexta-feira à noite eu vou botar falando só sobre SAF. Para nego pensar antes de votar. E você, amigo, sócio futebol, que pode votar, vai votar. Pelo amor de Deus, vota no Arraiz. O Arraiz tem um monte de coisas que eu não gosto. Não vai fazer Laranjeira 21. Nenhum deles quer fazer Laranjeira 21. Antes que alguém pense nisso, não querem fazer. É tudo garganta. Arraiz, inclusive. Mas o Arraiz é melhor do que o Mário. E o Arraiz está em campanha desde o início do ano. Ele quer ser presidente do Fluminense de qualquer maneira. Isso são outros 500. Se vai ser bom, se vai ser ruim, não interessa. Eu sei que com o Montenegro vai ser a continuidade de levar o clube para a bancarrota. Já está na bancarrota, só não mostraram ainda. Por isso que estão desesperados com a tal SAF. E o Mário, como falou muito bem ontem o Paulo Brito, no Netflix com o Ilan, ele falou que o Mário está num ganha. Se o Fluminense, se o Montenegro for eleito e fizer a SAF, ele vai ser o CEO da SAF. Se ele não fizer a SAF, ele vai ser o diretor de futebol executivo do Fluminense, recebendo no mínimo 250 prata. Segundo o Montenegro, de 250 e 400 mil. Aí é tranquilo, né, pô? Aí é muito tranquilo fazer ou não fazer a SAF. É o ganha. Ele vai ganhar de qualquer maneira. Mas a gente tem uma esperança de que ele perca. E o voto está definido para ganhar. A esperança do Arraiz é o sócio futebol. Senão, os caras vão vencer. Lamentavelmente. Mas hoje eu não vou falar disso. Depois que você se inscrever, dá uma força pro canal. Eu prometi isso no último vídeo. Eu vou fazer uma rifa não, um sorteio de 1 a 100, de 00 a 99. Vocês vão poder escolher, cada um escolhe um número, tem direito a escolher um número. E depois que explodir isso tudo, vai ser sorteada uma camisa do Fluminense, oficial, pela Loteria Federal. Pronto, não tem mais nada. E eu vou checar todos os que são inscritos. O cara se inscreveu, qual é o seu nome completo, né? Qual é o seu e-mail que aparece aqui, vou checar para ver se você está inscrito ou não. Se tiver inscrito, tudo bem, vai participar do sorteio. Se não tiver inscrito, a gente corta e coloca outro. Tá legal? Então se inscreva para poder concorrer a uma camisa oficial do Fluminense. Mas hoje vamos falar de uma coisa diferente. O assunto também do dia, além do potencial combustível, essa balela. O potencial combustível não é balela, é uma coisa muito boa.
Mas a balela é que vai ser feito agora, vai ser aprovado. O Carlos Caiado, o presidente da Câmara dos Vereadores, tricolor, apaixonado. É o camarada que está fazendo tudo que é obra no estado, na cidade, é o Carlos Caiado. O Carlos Caiado é uma locomotiva. Mas vai sair não. Vai sair não. Isso eu vou ler a reportagem amanhã, depois com calma, para vocês verem. Mas para vocês ouvirem. A reportagem foi aqui nos jornais do Rio de Janeiro, mostraram uma parte do pré-release. Agora, o pré-release completo foi mostrado fora do Rio de Janeiro, o que é estranho. O que é muito estranho, isso a gente vê amanhã. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa que está pegando fogo também. Chama-se, e tem nome e sobrenome. Vou dar só o nome que eu não sei o sobrenome. Everaldo. O Everaldo agora virou a bola da vez para você malhar. O Judas do Fluminense é o Everaldo. Antes de começar, o seu centroavante para você, Kaique, é o Everaldo? Deveria ser Everaldo? Não, não deveria. Nós tínhamos o centroavante, mas a torcida, estou falando para você, meu amigo, que apareceu aqui agora, ou que pelo menos é um torcedor equilibrado, um torcedor que se lembra das coisas e fala assim, é verdade. A torcida do Fluminense, depois de outubro do ano passado, começou a malhar o Cauã, que ele parou de fazer gol, mas ninguém nota o que ele fez sem fazer gol, abrindo espaços, fazendo pivô, fazendo assistência. O cara foi embora, foi dado, mais um que foi dado, está lá com 10 gols. 10 gols. Esse para mim era o centroavante titular do Fluminense. Em 2023 foi escolhido um dos 3 jogadores na parte de centroavante para ser observado no mundo. Então, nós demos esse jogador. Esse para mim era o centroavante do Fluminense titular. Agora, dos que nós temos lá hoje, porque falaram um monte de jogadores, Rony, aquele que está no Grêmio agora, o cara está fazendo gol. O cara ficou um ano sem fazer gol. Um ano. Paulo Carlos alguma coisa, ficou um ano sem fazer gol. O outro também do Bahia, o William, não sei o que, acho que é o William, né? Também ficou um tempo, ele não fez tantos gols assim. Então o Fluminense escolheu o Everaldo. Aí a torcida do Fluminense agora pegou. Agora eu vou começar a falar do Everaldo. Você acha que o Everaldo é uma porcaria? Vou falar o que eu já falo aqui desde o início do ano, desde que ele foi contratado. Porque tem youtuber que falava que ele era um craque. Depois daqueles jogos contra o São José e contra o Águia, porra, esse cara sabe jogar. De repente o cara virou um bagre. Quando ele viu que a torcida estava ficando malhando, ele tem que ficar bem com a torcida, aí começou a falar que o cara é um bagre. Eu tenho a mesma opinião dele desde quando ele estreou contra o Coisa. Espera só um pouquinho. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Cruzoé está aqui deitado do meu lado. Cruzoé é o cachorro mais antigo da casa. Ele está ficando velhinho, agora ele gosta de ficar deitado durante a manhã aqui do meu lado. Ele fica lá fora o tempo todo. Mas eu falei a mesma coisa, sempre. Sempre. O Everaldo é um jogador para compor o elenco. O que mais? Não, só isso, só comprou o elenco. Ele é um péssimo jogador? Não, está longe de ser um péssimo jogador. E é craque? Tá tão longe quanto ser péssimo jogador. Ele é um cara nota 5. Para compor o elenco ele é perfeito. Agora, por ele estar sendo titular agora, o que você faria? No meu time também seria titular. Porque a gente tem 3 centroavantes. Mandamos o Paulo embora, ficamos com 3. 3 que fazem parte de jogar. Ele, Everaldo, JK, que foi e voltou, para o Pachuca e voltou, e o Cano, que depois de 2023 nunca mais conseguiu ser o Cano. Ele está tendo espasmos assim de hoje jogou bem. Mas aquele Cano que pegava 3 bolas e fazia 2 gols, esse Cano realmente morreu. Então a gente só tem esses 3 para escolher. Ou improvisar um outro como centroavante no lugar desses 3. Você tem experiência, você pode fazer isso? Poderia fazer. Queria colocar o Serna. É o único jogador nosso que pode jogar ali, na minha opinião. É o único jogador que podia emular um centroavante. Seria o Serna. Mas já que a gente vai jogar o Serna, você emula um centroavante e perde um cara que volta para marcar. Então o Everaldo é o escolhido. E é o escolhido e é o malhado. É o cara que é malhado por um motivo extremamente simples. Essa é a grande realidade do Everaldo. Ele não está fazendo gol, é verdade. Aí a torcida se apega nisso, mas eu vou falar o que eu já falei mais de 5 vezes aqui no Leiteria depois do Mundial. Ele é malhado porque ele não fez aquele gol contra o Borussia.
Se naquele jogo contra o Borussia, que ninguém esperava do Fluminense, o Fluminense deu um vareio no Borussia. Se o Everaldo faz aquele gol que ele passou, que ele não chutou, que ele não tentou fazer o jogo rolou a bola para o Canóbio, se ele faz aquele gol, ninguém estaria reclamando como estão reclamando dele agora. Se ele faz o gol, se ele não faz o gol, vão falar que ele perdeu o gol mais feito do mundo e continuaria sendo malhado. Isso é a realidade. Estou falando nenhuma bobagem, não estou inventando a roda, isso é real. Mas esse episódio marcou para pior o Everaldo. E o Renato e depois também o Canóbio, o Zubeldia, testaram os três. Não deu certo. Então ele escolheu o Everaldo para ser titular. Agora eu vou falar eu. Você escolheria o Everaldo para ser titular? Escolheria. Seria o meu titular hoje, seria o Everaldo. Porque o Everaldo tem mais mobilidade que o Cano. Muito mais. O Cano é um jogador que joga fixo. E não está produzindo jogando fixo. E o Kennedy, que é tão lépido contra o Everaldo, está jogando muito mal. Está fazendo as escolhas piores da vida dele. O Everaldo pelo menos briga pela bola, volta para marcar, toca uma bola, abre. Muitas vezes ele abre e não recebe. Ele mata, toca e abre para quando ele pega a bola do lado de campo. Ele não vai para o meio, ele abre e não recebe. Aí a jogada vai para o outro lado. E recebe poucas bolas para arrematar, que é onde você vê o centroavante. Esse último jogo ele recebeu pelo menos 5 bolas e arrematou todas elas. Algumas ele arrematou bem, mas o goleiro estava lá para pegar. E outras ele errou. Então ele não fez um grande jogo. Não fez um péssimo jogo não, mas não fez um grande jogo. Então ele seria o meu titular. Eu estou fazendo esse vídeo por causa de outra coisa. Porra, o cara não faz gol, também concordo. A gente quer que ele faça gol. Agora, principalmente, quando o São Paulo vai fazer um gol, ganhamos de 1-0, já garantimos matematicamente a pré-Libertadores. Com 57 pontos está garantido. Escrevi isso no Netflix e vou botar aqui assim que próximo jogo. Vou colocar lá, está aqui. Escrevi isso tem um mês. Com 57 pontos está garantido na pré-Libertadores. Não estou fazendo matemática nenhuma, só peguei e fiz um apanhado dos últimos 5 anos. Olhei todas as classificações dos últimos 5 anos. 57 pontos, você está classificado. Aí, fui ver outras coisas. Porque você, para falar de um cara, você tem que ver os outros, né? Os concorrentes dele. Aí, vamos começar aqui. Eu vi 5. O torcedor do Fluminense tem muito medo do Verratti. Não falem que não tem, não, porque tem. É um cara que se jogar livre complica. Verratti, hoje, dia 25 de novembro, aniversário da minha esposa. E aniversário da cidade de Guapimirim. Hoje é feriado aqui em Guapimirim. Aniversário da emancipação de Guapimirim de Magé. E hoje, dia 25, tem 48 dias que segundo a imprensa, que o Everaldo não faz um gol. É coisa pra caramba. Aí eu comecei a ver os outros centroavantes. Verratti, ano passado, ficou 52 dias sem fazer um gol. No final do ano passado. Ficou 52 dias sem fazer um gol. Aí eu fui pro Hulk. O Hulk todo mundo conhece, todo mundo gostaria de... Quando a gente joga contra o Hulk, a gente fica preocupado com o Hulk, né? Já fez vários gols na gente. O Hulk, este ano, ficou 75 dias sem fazer um gol. 75 dias sem fazer um gol. Depois de 75 dias ele fez um gol, sabe quando? Para jogar a final, um dos gols que garantiu a vitória do Atlético Mineiro contra o Independente Del Valle. Agora, semana retrasada, 3 semanas atrás, quando o Atlético conseguiu se classificar para a final da Sul-Americana. O Hulk estava há 75 dias sem fazer um gol. E ele estava jogando. Quer outro? Que faz gol pra caramba? Yuri Alberto. Yuri Alberto, este ano, no início do ano, ficou 70 dias sem fazer um gol. 70 dias sem fazer um gol. Quer outro? Pedro. Você se lembra que a coisa de uns 5 meses atrás ele foi barrado pelo Luiz Felipe? Pelo Felipe, eu sempre falo Luiz Felipe, mas pelo Felipe Luiz. Ficou meio putinho porque ficou barrado. Ele estava há 45 dias sem fazer um gol. Aí foi barrado, o Felipe Luiz barrou ele ficou irritado. Quer outro? Esse é o pior de todos para mim. O que eu estou falando, esse ano,
Esse tem esse jogador que eu vou falar, que custou 152 milhões de reais. Foi comprado esse ano pelo Palmeiras. Estou falando do Vitor Roque. Vitor Roque estreou em fevereiro e foi fazer o primeiro gol no final de abril. Final de abril. Ele estreou em fevereiro, foi fazer o primeiro gol no Palmeiras em final de abril. Aí logo de cara ele fez um gol e fez mais dois. Finalzinho de abril. Aí quando chegou no início de maio, ele fez os outros dois, fez 3 gols. Início de maio. Aí ele voltou a fazer gol, sabe quando? Final de julho. Sabe contra quem? Contra a gente. Naquele 2-1 do Palmeiras, no Maracanã, o segundo gol foi dele. Ele já estava junho e julho sem fazer gol. O Vitor Roque, cara. O Pedro, em 2022, ficou 5 meses sem fazer um gol. 5 meses sem fazer um gol. Isso quer dizer que o Everaldo... Não tô aqui falando que o Everaldo é craque. Eu vou voltar ao início. O Everaldo está longe de ser craque. Mas também está longe de ser um pereba. Está arriscado ele fazer 2, 3 gols agora. Imagina que o Everaldo faça os gols. Que classifique a gente. Os gols deles classifiquem a gente contra o Cruzeiro, contra o Vasco, e depois classifique e dê o título para a gente contra o Cruzeiro. Se for o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tem que passar pelo Corinthians, que é um time desagradável. Imagina aí, vamos falar o quê, Everaldo? É que nem o Adriano Magrão, um dos caras mais sacaneados do Fluminense, chama-se Adriano Magrão. Renato sacaneou ele. Foi um cara que, vendo de maneira clara, nos deu a Copa do Brasil de 2007. Que o Fernando Henrique tomou um frangaço alá, porque aí que você vê como é a torcida gosta e a torcida não gosta. Espera só um pouquinho. Para. Tem aquele filhote de pincher-lata aqui em casa. Tá chovendo, tá todo mundo quietinho aqui em casa. Mas todo mundo fala daquele gol que o Murilo tomou do Ademar. Foi um frango mesmo. Não foi frango não foi falha. Uma falha imperdoável. Mas ninguém fala da falha do Fernando Henrique contra o Figueirense aqui no Maracanã. Eu estava nos dois jogos. E quando a gente levou aquele gol do Figueirense, na final, primeira partida da final da Copa do Brasil, eu fiquei gelado. Assim, aí quem achou um gol que botou a gente no jogo? Adriano Magrão. Aí chega no jogo lá, com uns 4, 5 minutos de jogo, quem faz a assistência pro Roger fazer o gol? Brigando, dando porrada no cotovelo? Adriano Magrão. Esse é um cara sacaneado no Fluminense. Fez muitos gols. Assim, como ele era engraçado, porque o Flamengo falava do Obina é melhor eu não sei quem, melhor que o Eto'o, e a gente falava que o coisa era melhor que o Tchevchenko. Acho que era isso mesmo. Então tem jogador que é esquecido, ou subavaliado. O Adriano Magrão era um bom centroavante. O cara fazia gol num time do Fluminense que era um time que estava em formação. Era aquele time que começou a se formar para estourar em 2009. Quase perdeu. Foi a vice da Libertadores. Depois o Renato Gaúcho fez aquele monte de merda que ele fez mesmo. Aí entrou o Renato Simões e salvou a gente. No último jogo contra a Portuguesa no Maracanã, eu estava lá. No ano seguinte foi campeão. No ano seguinte a gente quase caiu de novo. Com 2009, aí o Cuca entrou e salvou a gente. Em 2010 foi um campeão. Mas se a gente ver a escalação do time, quem estava começando a jogar no time do Fluminense em 2007, você vai ver que era a base que estava sendo feita para 2009. Então eu acho que o Fluminense, o Everaldo não é o que a gente quer. O meu centroavante teria sido o Cauã Elias. Claro, é um jogador. Hoje está com 19 anos de idade, 20 anos de idade. Esse camarada hoje é para explodir na seleção brasileira, Tá lá fazendo gol no Shakhtar. É que nem o Isaac. Porque o Riquelme, a torcida do Fluminense é o Riquelme. O Riquelme não dará jogador que todo mundo acha que ele vai ser. Ele vai ser ele já é um bom jogador. Agora aquele cara que desequilibra, vai desequilibrar uma ou outra partida. Acabou. Porque já era para ter feito mais do que ele fez. As pessoas não veem o seguinte: ano passado, nos 3 primeiros jogos do Carioca, ele encarou 3 times pequenos aí, jogou pra caramba. Porque ninguém conhecia ele estava em forma. Tinha acabado de ser campeão brasileiro sub-17. Aí o cara não conhece, o cara entrou. Depois que
Os outros times começaram a jogar também, começam a pegar preparo físico. Ele foi sumindo, sumiu. O Riquelme tem que dar chance à base, eu também acho que tem que dar chance à base. Quem é a chance à base? Um que eu falei desde o ano passado, em janeiro. Só vi aqui, pega os vídeos de janeiro, vocês vão ver. Júlio Fidelis. Falei do Júlio Fidelis antes dele explodir pelo menos umas 8, 9 vezes. Esse é jogador, porque já deu jogador. A gente agora tem mais centroavante, como foi essa semana. A gente tem o Luan Brito e temos o João Neto. O Luan Brito pode passar ele adiante. Não vai, ele é filho do Marco Júnior. Dane-se que ele é filho do Marco Júnior, Marco Brito, de quem for. Do Marco Brito. Marco Júnior está no Japão. O João Neto pode dar jogador. O João Neto foi um cara subutilizado no Fluminense. Só entrou naquelas quebradas com o time mal escalado. Mas o João Neto é um cara que sabe fazer gol. Esse cara podia ter uma chance. Vai ser o quê? Ele vai ser um novo Everaldo, cara. Vai ser um centroavante que vai fazer 2 gols aqui, vai errar ali. O centroavante que a gente precisa ter é o Cano de 2023, que não temos no time, mas não temos mais jogando. E o Cauã Elias, que foi embora. Quem é? Só se a gente for buscar fora. Mas tem que escolher. Senão a gente vai buscar não sei quem, o William, não sei quem, Carlos, do Fulham. Esses caras só jogam. Se fosse tudo isso, não estavam jogando onde estavam jogando sendo reserva, pô. Mas precisa de um cara que chegue e vai explodir. Um cara que faça como o Cano chegou fazendo gol pra cacete no Vasco, chegou e continuou fazendo gol pra fora. Agora acabou. E eu falei com um cara que eu gosto, a torcida gosta, é um ídolo do Fluminense. Mas caiu. É natural. Todo jogador faz isso. Ó. Aí começa a cair. Tá assim, o Ganso é a mesma coisa. Ninguém sente mais falta do Ganso, já repararam? A gente fica torcendo aqui pro Lúcio vai jogar. A gente não sabe se o Lúcio vai jogar agora contra o Vasco, contra o São Paulo na quinta-feira, não. Ele sentiu umas pancadas que ele levou contra o Flamengo. E o Lúcio é um jogador que tem que fazer uma preparação física melhor, que quando chega a 20, 25 minutos do segundo tempo, o cara morreu. Tem que correr mais. Ou então tem que falar com ele, cara, você tem que se dosar. Você vai a 400 por hora quando começa o jogo, quando chega aos 25 minutos você está andando a 30. Porque você cansou. Falou, gente, era isso. Eu acho que o Everaldo seria o meu titular. É um craque, mas está longe de ser meu craque. Longe. Agora, não é um péssimo jogador, como eu falo. É o centroavante que você queria? Não. Queria outro centroavante. Eu queria o Cauã Elias. Mas não tem mais o Cauã. Então o Fluminense agora, nessa virada de ano, tem que procurar um centroavante que dê samba. Porque o John Kennedy teve chance agora quando voltou, não se firmou. E o Cano vai entrar no último ano dele de contrato, vai parar, 37, 38 anos, esquece. Falou?